chavinha aqui. Você achou, né, que a gente não fosse falar do Atlético, né? Achou errado. Fim da linha, o Atlético se despediu de Allan Kardec. Já tinha feito essa despedida, né? Essa despedida já estava bem que encaminhada. É o bonde do Já Vai Tarde hoje no programa. O Allan Kardec. Bonde do Já Vai Tarde. O Allan Kardec, ele já vai tarde mesmo. O Allan Kardec que fez o espírito baixou nele para ele fazer aquele gol da esperança. Allan Kardec no Galo, 2022 foram 13 jogos e 2 gols. 2023, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. 2024, 25 jogos. Lembro, sempre entrando assim numas beiradinhas. Quando teve a oportunidade de ser titular, foi uma aguinha e fez aquele gol que deu uma esperancinha. Breno, vai fazer falta? Como que você avalia aí essa saída do Allan Kardec? Cara, muito pouco, né? Se esperava mais. Eu vou ser bem sincero, até eu não esperava não, vou ser bem sincero. Né? Vou ser bem sincero, mas pelos números, né? 54 jogos, você ter 4 gols, e aí a gente vai lembrar só desse do Flamengo, né? Flamengo. Que foi o último aí, que alguns até torcedores queriam colocar ele como titular no outro jogo, exageraram muito. Eu teria né? colocado como Cara, no jogo seguinte. Mas assim, o que o Everton falou do Ramiro, a gente pode colocar pro Kardec. Porque o Kardec teve uma passagem no Atlético, que ele ficou aqui, e ele foi muito importante nos bastidores. Em aspecto para jogador. Não, tô falando de convivência, Thiago. Porque ele nunca foi um cara que ele criou caso, ficou no banco ali, sabe? Ele tentou. Eu entrevistei ele depois do último jogo e ele falou sobre a questão. Mas você não acha que é o limite dele, não? Ele sabia que ele estava ali. Pô, isso aqui é muito para mim. Eu concordo. Mas olhar, de verdade, eu acho que o Allan Kardec tinha hora que ele olhava assim, ó, o elenco inteiro lá treinando. Saía para tomar uma água, sabe? Vou sair para tomar uma água no treino. Tá a turma toda correndo no campo ali, a cidade do Galo, bonita, aquele gramado maravilhoso, tá? Aí vai lá num cantinho, senta, pega um copinho de água assim e começa a tomar e fica olhava o elenco assim e falava assim, nó, tem que agradecer todo dia que eu tô nesse elenco. Ganhou bem ainda, viu? Todo dia ele pegava e falava assim, nossa, mas eu tenho que agradecer demais. Que maravilha, se você colocar aí, cara. você pode colocar o Vargas nessa aí também, né, que foi embora. Mas eu penso assim, porque eu entrevistei o Kardec e ele falou sobre a questão da lesão que ele teve, que foi muito mais grave que todo mundo imaginava. E ele falou, cara, ele citou assim, eu fui um cara muito legal aqui no Atlético. Pela minha convivência, do que eu poderia ter exigido de ter mais tempo para jogar, porque eu não tive minutagem que eu imaginava. Cara, palavras dele, não são minhas, não. Não, eu tô repassando, porque ele acha que ele foi pouco aproveitado pelo que ele poderia ser. Raiva dele mesmo. Porque ele poderia ser. Eu já penso ao contrário, eu acho que ele não deveria nem estar no elenco. Mas eu falo assim, ele foi um cara que passou por aqui, você vai falar assim, ó, teve problema, criou caso, não, beleza, passou de passagem. Mas é isso, Breno, é isso, ô Tio, mas é isso. Absolutamente nada, cara. É porque você vê o nível, ele olhava, ele não tinha que causar problema mesmo, não. Ele via que ele não tinha condições de ser titular da equipe. Remo, assim, sinceramente, o nível do Kardec hoje é esse. Mas não é só ele não, cara. Se você for olhar o que você está falando, aqui ó, o Mariano se encaixa nisso que você está falando. Mas quando ele entrou, calma aí. Mas quando ele entrou, ele foi útil. Na final da Copa Tudo bem, Thiago, mas ele não foi um cara que você usava ele com sequência, você não podia colocar ele 3, 4 horas. Mas é ele do técnico. Ele tinha sua limitação. Ele tinha que ter sido utilizado mais. A gente lembra do jogo da Libertadores, que eu concordo com você que ele foi o melhor em campo, mas teve jogo que ele não foi bem. Quando ele entrou, tem até aquele do pênalti. Do Cuiabá, do pênalti. Ali foi muito complicada a participação dele. E o Vargas, cara, o Vargas demorou. O Vargas e o Kardec fizeram hora extra no Atlético. Essa foi a verdade. O Atlético exagerou no erro aí e o Atlético tentou liberar os dois, cara. Ponto que os dois não queriam sair. O Atlético tentou liberar o Vargas em janeiro, em julho. O Atlético tentou liberar o Kardec em julho. Só me lembra, o Kardec ele chega em 22, o primeiro contrato dele foi de quanto tempo? Não, você lembra? Ele assinou esse tempo todo. Foi esse contrato cheio, foi esse todo mesmo? 2 anos e meio. Meu Deus do céu. Galo. Só uma coisa aqui, ó, que o Breno até fez o paralelo aí com o Ramiro, mas eu acho que a grande diferença do Ramiro para o Kardec foi que o Ramiro, ele ainda teve um bom começo no Cruzeiro com o Pepa. Antes daquela lesão que ele teve no ano passado com o Pepa, ele estava jogando muito bem. O pessoal falou, pô, o Pepa achou o meio de campo dele. Era o Richard, o Ramiro... E o Vital. E os três estavam jogando bem. Aí o Ramiro machuca... O caso de suposta aposta do Richard, né? Escândalo de apostas.
E aí depois, quando o Ramiro volta da lesão, ele já não conseguiu mais se tomar aquele futebol que ele estava apresentando antes. E o Kardec não. O Kardec, desde que ele chegou, mas eu falei no aspecto comportamental, de então, respeito à instituição. Sim, eu até reconheço, mas eu acho que tem que fazer essa grande distinção dos dois. Desrespeitaram instituições aqui em Belo Horizonte. O Vargas. Por quê? O Vargas, para mim, desrespeitou. Como? Cara, eu tô te perguntando como. Cara, qual foi o desrespeito do Vargas com a instituição? Cara, não tem desrespeito. É que o torcedor não gosta do Vargas. Porque Thiago, o Vargas é um cara que não falava. Aquela entrevista do Vargas, dos gols decisivos, aquela entrevista do Vargas pra Globo foi um tiro no Atlético. Cara, o Vargas foi um tiro no Atlético, algum desrespeito ao Atlético. O ponto do Vargas é o seguinte, não gostam dele. Você gostou da entrevista? Você acha que a entrevista não foi contra o Atlético? Não, nada demais. Que isso, foi um tiro no pé do Atlético. Pra mim não tem desrespeito em nada, absolutamente nada do que o Vargas fez. Se respeita dar um contrato pro Vargas até dezembro de 2024. Mas acho que a postura do Vargas em campo era desrespeitosa. Não é do ele veio aqui porque queria trabalhar. Foi da diretoria de futebol da época, que era o Rodrigo Caetano. Eu sou fã, hein? Adoro o Rodrigo, acho o segundo melhor do país. Mas erro do Rodrigo. Agora, desrespeito. Deixa eu parafrasear a Ale Oliveira. Eu acho que o Vargas era um cara que... Depois não vou falar que eu estou falando termos errados aqui, não. Que rouba em campo. Sim, eu acho que o que é o roubar em campo, tá? Explicar pro pessoal. É um migué. Mas ele é um cara assim desde que ele começou no futebol, El. É o estilo de jogo dele, infelizmente é isso. Dele. Esse é o Vargas, desde que a gente entende eu não acho que o tempo todo do Vargas foi de migué. Cara, a melhor passagem dele no Brasil, pra mim, é pelo Atlético. A segunda é melhor pelo Grêmio. São só essas duas que ele tem, na verdade, né? Das duas passagens que ele tem no Brasil. Ele tem bons momentos nas duas, lampejos. Esse é o Vargas, na seleção chilena também. Você não pode esperar do Vargas uma linearidade de 4 anos. O Vargas não é um cara regular. Aliás, ele é regular. Ele vai bem ali em 2, vai mal em 10. Vai bem em 2, vai mal em 10. Esse é o Vargas, cara. Esse é o Vargas. Você não consegue esperar uma regularidade do Vargas de 12, 15 jogos bem. Ele é assim em todos os lugares que ele passou. Mas ele é um cara conformado, cara. Isso não dá pra ter um jogador assim no grupo, não. Não tem desrespeito. Não, Thiago, o desrespeito eu já falei onde eu achei. Eu não acho que seja desrespeito. Eu concordo com o Breno na entrevista, mas eu concordo do estilo de jogo dele. Eu concordo com o Breno em relação à entrevista, em gênero, número e grau, concordo plenamente com o Breno, mas concordo com o Thiago, é o estilo de jogo dele. Tanto que se você pegar um grande momento da carreira do Vargas, é no México, que é um futebol que não tem nem metade da cobrança que é aqui no Brasil. Ele se encaixou perfeitamente no futebol mexicano, que é um futebol que funciona, o cara jogar 3, 4, 5 partidas bem e 10 mal, porque realmente não tem um nível de cobrança, é um campeonato de formato que permite isso. Se o cara chegar e resolver destruir só no playoff e no mata-mata, tá ótimo, o torcedor aplaudiu ele fez um contrato de $1 milhão lá, tá perfeito. Mas aí que tá, eu acho que a postura do Vargas, quando eu assisto o Vargas jogando, eu tenho a impressão de que ele é displicente. Sim. E a displicência, eu acho ela desrespeitosa. Você tá em campo... mas no time do Porto do Atlético não pode ser assim, né, Brunão? Não. O torcedor quer mais, o torcedor do Atlético não gosta o cara disso. não pode ser displicente. Ainda mais sabendo das características que o torcedor atleticano gosta. O torcedor atleticano sempre valorizou muito jogador de raça, aquele jogador que se entrega, que vai até o final. O jogador displicente, a torcida já não gosta. E eu acho que o atleta ser displicente na realização do trabalho dele, com a instituição que está pagando o salário dele, ele está sendo desrespeitoso. Então, o mínimo que ele tem que fazer é ser diligente no serviço dele. É entrar e falar, vou fazer o meu melhor. Não, ele entra e se fala, a bola caiu que eu vou chutar de qualquer jeito e azar. Entendeu? Então todos esses caras que a gente está citando aí são desrespeitosos. Eu não acho que ele seja desrespeitoso. O Kardec é desrespeitoso, o Vargas é desrespeitoso, o Ramiro é desrespeitoso. Ele não tem perfil de Atlético. Em alguns momentos no jogo você pode falar que está sendo displicente. Mas o Vargas é displicente o tempo todo. Mas é o estilo de jogo dele, cara, eu acho. Mas ainda assim, o Vargas é o jogador com... Se a gente pegar gols por minuto no Campeonato Brasileiro, o Vargas é quem mais tem no Atlético. Cara, e fez 8, né? Defendendo 8 na temporada? Acho que são 8 no brasileiro. Acho que são 8 no brasileiro. 8 no brasileiro, mas André? Em gols por minuto, o Vargas é quem mais tem gol no Atlético. Isso aí é uma falsa leitura. Não é falsa, é a forma mais correta de avaliar quem está sendo mais produtivo. O custo-benefício do Vargas não foi bom. Eu também acho que não é bom. Não foi bom. Eu não teria o Vargas, eu não manteria o Vargas, eu não renovaria com ele. Mas eu não posso olhar pro cara e falar assim, peraí, o Vargas ele tá sendo desrespeitoso com o Atlético.
Mas, cara, não é regularidade não, tá? Porque eu acho assim, eu não sei se vocês têm a mesma visão, mas eu acho que o Vargas, ele é um cara que ele não se preocupa. Se ele tivesse foi relacionado pro jogo, beleza. Vai ficar no banco? Beleza. Vai ser titular? Beleza. Fazer diferença nenhuma. Ótimo, eu acho ótimo. Jogador como Vargas não tem perfil para Atlético, Corinthians, a realidade é essa, gente. Concordo com o Pedro, o que o Pedro disse. Eu tenho que rodar e eu tenho que chamar o HG, mas antes de chamar o HG, o Atlético tem uma reunião com o Luiz Castro para apresentar o projeto de 2025. Aí agora eu quero saber se ele vai aceitar essa proposta. É o que todo atleticano quer saber. Lembrando, o Luiz Castro é o primeiro nome da lista do Atlético. É o famoso Plano A, para pegar e aceitar o projeto que o Atlético tem. Lembrando, o Atlético está fora da Libertadores, não participa da Libertadores. O ano que vem é a Copa Sul-Americana, tem o Campeonato Mineiro, tem a Copa do Brasil e também tem o Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar para saber qual é esse caminho que o Atlético vai pegar aí para treinador. Por falar em treinador, o Caixinha aceitou a proposta do Grêmio e vai treinar o Grêmio na próxima temporada. Ô, HG, por favor, eu tenho que te chamar para esses dois temas. Primeiro tema, o combo para você. Vargas e Allan Kardec gerou um debate grande aqui no estúdio. E também esse plano A do Atlético, que ainda segue sendo o Luiz Castro. Primeiro eu queria que você falasse a respeito desses dois jogadores que, vazaram. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dar um abraço aqui no grande Piquitito, que está lá em São Sebastião do Paraíso, vendo a gente, período de férias, curtindo com a família. Beijo pra você, Pique, beijo na sua alma. Obrigado pela audiência. Agora, vamos lá. Temos que primeiro separar as coisas. O Vargas foi um lesa-galo. O Vargas foi lesa-galo. Lesa-galo, tá? 2 Libertadores nos pés dele e ele fracassou de forma retumbante pela displicência, principalmente pela displicência e porque ele nunca se envolveu com o clube. Então o Vargas foi um lesa-galo. Veio aqui, levou milhões do Atlético, foi um jogador inútil pelo custo-benefício dele. Um baita de um lesa-galo. Nunca se envolveu, não falava com a imprensa, não falava com a torcida, fazia e andava para a instituição, uma perna desgraçada, e ainda teve gente do Atlético que virou para mim e falou assim, não, ele é introspectivo, mas ele é um cara legal é o cacete. A torcida, cara legal para a torcida é o cara que se mata em campo. O Rubens. Mas o Rubens é cria do Galo. Pera aí que eu vou chegar onde vocês querem. O Rubens tem lá suas limitações, mas olha o que esse cara arruma. Ele erra pra cacete, mas ele acerta, né? Viu o gol dele aí, que se não é o gol dele, e se o árbitro dá aquele pênalti do Arana lá, o Galo tava no bico da maritaca, sabe? Mas você vê o Rubens dentro de campo e vê o Vargas, você entende, sabe? Eu falei com o jogador do Atlético, falou que ele puxava a fila da preguiça nos treinos. Que o Hulk, ídolo da massa atleticana, se mata nos treinos. O Vargas só no trote. Então o Vargas foi inútil a passagem dele pelo Atlético, um baita de um lesa-galo. E se você gosta dele, trabalha no Atlético, é amigo dele, parabéns, monta um barraco e vai morar com ele. Porque como profissional, eu tiro... Aliás, ele não merece a chancela de profissional. Porque ele não foi. Foi um jogador que passou pelo Atlético e não vai deixar saudade nenhuma, porque ele foi um tremendo de um lesa-galo. Nunca levou o clube a sério. Nunca. Nunca fez, aliás, a vida inteira fez e andou para a torcida. E para a imprensa também, que é apenas o elo entre o clube e a torcida. A imprensa só faz o elo. Agora, para fechar, tô vendo que você está me chamando aí. Tô te vendo aqui, Altim. Eu tenho um retorno aqui mais ou menos do tamanho desse telão. Tô te vendo aí. Tô de azul, homenagem ao Cruzeiro. O Kardec, o errado não foi ele, foi quem trouxe e quem teve. Porque sabia das questões físicas, sabia da limitação, já estava em final de carreira, etc. Trouxe e tal. É um cara que tentou se dedicar, tentou fazer, mas não conseguiu. 53 jogos, 1 gol e 1 assistência. Então isso já explica outro fracasso retumbante desse tipo de contratação. E eu lembro, futebol está cada vez mais físico.
eu vejo um Luiz Henrique jogando, eu vejo, principalmente, né, um jogador como o Luiz Henrique, eu vejo esse time do Botafogo jogar, e eu estou falando do Botafogo, principalmente fazendo relação à final com o Atlético da Libertadores, e eu vejo o Atlético, aí você vai entender o que eu estou falando o ano inteiro. Então aí nós estamos perdendo, quer dizer, ninguém está perdendo nada. O Vargas está indo embora sem deixar saudade, o Kardec nunca foi um reserva confiável, e ambos custaram mais que 1 milhão por mês ao Atlético. Isso é um escândalo, um escândalo. Então agora que livrou desse custo, que empregue esse dinheiro em quem dê resultado, porque caro é o que não dá resultado. E esses dois aí custaram muito aos cofres atleticanos. Eu tô te chamando é porque o Thiago tá desesperado, porque o sonho do Thiago Fernandes era montar um barraco e morar com o Vargas. Aí ele quer defender o Vargas. Eu vou fazer um boné pra ele. Eu vou fazer um boné. Não é isso. Você não vai fazer isso, não. É que eu acho que as pessoas têm memória curta. As pessoas têm memória curta. Mas em 2021, o Vargas foi o vice-artilheiro do Atlético na temporada. Vocês lembram o que aconteceu em 2021, né? O Atlético venceu o Campeonato Mineiro, venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Vargas foi o vice-artilheiro do Atlético. Ele só não fez mais gols do que o Hulk. Então, nós não podemos olhar para trás e esquecer e apagar a história. Eu concordo, o Vargas não tem que ficar no Atlético para 2025, até porque já se passaram 4 anos desde 2021. Mas eu não posso olhar para 2021 e esquecer que ele foi o vice-artilheiro do time. Esquecer que ele foi muito responsável também ao lado do Hulk. Para de fazer isso, eu acho que você me tira a concentração. Artilheiro dos gols inúteis. 13 gols! Ele fez 13 gols na temporada. Artilheiro dos ele gols só inúteis. perdeu pro Hulk. Artilheiro dos gols inúteis. Ele fez porque 13 quando gols ele na teve temporada. a decisão nos Isso pés é uma dele, loucura. ele ramelou. Duas Libertadores. Você tá querendo que o torcedor atleticano seja ingrato com o que ele fez. Ingrato com o que ele fez. Em 2022, ele ajudou o Atlético a se classificar para a Libertadores. Depois do jogo contra o São Paulo. Ele ajudou. Ele ajudou. Isso que o HG falou agora é importante demais. O Thiago pega tempo do programa para defender o Vargas, torcedor. Torcedor! Cara, é uma loucura. Vocês estão. O torcedor atleticano não é ingrato igual vocês dois são. Deixa eu seguir. HG, eu preciso